Fala galera, tudo certo, tudo em paz, espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas de Idade Média, ainda sobre o tema Idade Média Oriental, vamos lembrar que nós já tivemos uma primeira aula sobre Idade Média Oriental, lá eu explico o termo, o porquê Idade Média Oriental, certo? Hoje é a nossa segunda aula sobre esse tema. Vale lembrar que a nossa primeira aula foi sobre o Império Bizantino e hoje falaremos sobre o Império Árabe, certo? Vale lembrar que essa é a primeira de duas aulas sobre o tema. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre os primórdios, nós falaremos sobre a formação do islamismo, que é a religião que foi adotada pelos árabes ao longo do tempo, certo? Bem, islamismo. O termo Islã ou Islão significa entregar-se a Deus. Onde surge essa religião? Ela surge ali por volta do século VI, né, num território conhecido como Península Arábica, que é um território que fica ali a nordeste do continente africano. Se você pegar o mapa da África e localizar o Mar Vermelho, nós vamos ter a África, o Mar Vermelho, e em seguida teremos a Península Arábica. Como se deu o processo de formação? Para a gente falar sobre o islamismo, é interessante sabermos que o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, aquela que crê na existência de apenas um Deus, de um Deus e não de vários deuses, não com uma religiosidade politeísta, certo? Vejam, o islamismo, sinteticamente, é resultado de uma síntese, é resultado de um sincretismo envolvendo o judaísmo e o cristianismo. Resumidamente, todos partem do mesmo princípio e do mesmo Deus. Muita gente pensa que Javé é um, né, que Jeová é outro, que Alá é outro. Vejam, o início da criação do mundo e do homem para as três religiões é o mesmo. Os livros sagrados, por exemplo, a Torá para os judeus, né, a Bíblia para o cristão e o Alcorão para os islâmicos, tratam inicialmente, basicamente, das mesmas coisas, certo? Mas como tudo isso começou? Tudo isso começou, como já foi dito, na Península Arábica, tá? Por um cara chamado Maomé, ou Mohammed em árabe. Maomé teria nascido ali por volta de 570, e ele nasce no momento em que os povos do deserto, os povos daquela região, eles são divididos em várias tribos, tá? Inclusive Maomé é de uma tribo chamada Coraixita. Essas tribos, elas se organizam através de comércios, elas se organizam ali fazendo transporte de mercadorias, enfim, é um ambiente extremamente inóspito, portanto, as áreas que eram mais habitáveis, elas começam a ser bastante disputadas, que são aquelas conhecidas como oásis. Então, as cáfilas de camelo, né, esses trajetos envolvendo o comércio, ele é muito ali disputado entre diversas tribos e famílias importantes, certo? Maomé tem uma vida extremamente peculiar. Ele não é criado pelos pais, ele é órfão, ele é criado por um tio, né? Inclusive um dos princípios do islamismo é cuidar das crianças abandonadas. E o que acontece? Como isso tudo vai determinar o surgimento do islamismo? Como eu já falei, o transporte via camelo de mercadorias é muito intenso. Quando Maomé casa-se, inclusive com uma prima, não convém a gente falar tanto sobre a vida dele, mas ele casa-se com uma prima que tem posses, e aí ele começa ali, ele inicia uma vida de comerciante, começa a se deslocar bastante naquelas regiões desérticas, ele começa a manter contato com Jerusalém. Detalhe, pessoal, nós estamos falando do século VI. Século VI depois de Cristo. Obviamente que o cristianismo já existia, assim como já existia também o judaísmo.
E o contato que Maomé começa a ter, por exemplo, com Jerusalém, faz com que ele comece a ter algumas visões a respeito do monoteísmo, diferente do que ocorria dentro da sua sociedade, certo? Na Península Arábica, as tribos que habitavam, mais de 300 tribos que habitavam aquela região, eram tribos politeístas, eram tribos que acreditavam em vários deuses. Então vejam, até antes de 1500, até antes de 570, nós temos nessa fase pré-islâmica, a Península Arábica ela era formada por tribos, mais de 300 tribos, todas elas politeístas. Eram os ídolos da Caaba, certo? Como assim ídolos da Caaba? Caaba é uma pedra preta que não se sabe certamente a origem. Alguns especialistas dizem que é fragmento de um meteorito, enfim, que caiu naquela região ali da Península Arábica e começou a ser adorada por diversas tribos naquela época. Todas essas tribos, essas 300 tribos, participavam de um culto a essa pedra preta, chamada de Caaba. Então, essas tribos passaram a ser conhecidas como a idolatria da Caaba, certo? A família do próprio Maomé, o seu tio, era um sacerdote e acreditava, né, nesses deuses da Caaba, certo? O que acontece? Em meio a esse trânsito, essa relação, esse contato com povos monoteístas, Maomé começa a perceber certas coisas. Segundo a lenda, um determinado dia, Maomé tem contato com um arcanjo, né? O arcanjo Gabriel aparece para Maomé e fala para Maomé que tanto os deuses da Caaba quanto o cristianismo e o judaísmo não são religiões oficiais, não são religiões verdadeiras. E que ele seria o único profeta que estaria preparado por Deus para levar essa mensagem a todos os homens, certo? Então, o princípio do Alcorão, que quer dizer a palavra, que é o livro sagrado deles, que é como se fosse a Bíblia para o cristão, é passado para Maomé, para que Maomé dissemine entre todos os homens essa palavra correta. Veja bem, lá nos primórdios, como que os islâmicos eles compreendem a origem do povo árabe, do povo islâmico? Vale lembrar, pessoal, que árabe é aquele cara que nasce na Península Arábica em um país de língua árabe. Enquanto islâmico ou muçulmano é aquele que simplesmente adere à religião. Então vejam, qualquer pessoa, desde que assuma a religião islâmica como a verdadeira, passe a integrar a religião islâmica, essa pessoa passa a ser um muçulmano, passa a ser um islâmico. Mas para ser árabe, tem que nascer na Península Arábica em um país de língua árabe. Então é muito interessante a gente fazer esse discernimento, certo? Nas origens dos povos árabes, como eles explicam a origem dos árabes? Porque segundo a tradição judaica, né, o povo escolhido por Deus são os descendentes de Abraão. Tá? E como eles vão explicar por que o povo árabe é ali aqueles que foram escolhidos por Deus para levar a palavra para os homens? Veja bem, segundo a crença islâmica, Deus haveria mandado para a terra alguns homens, profetas, responsáveis por levar a palavra. Né? E por que trazer a palavra para todos os homens? Porque quando Deus, no auge de sua misericórdia e amor, criou o homem traiu a confiança de Deus, entregou-se ao pecado. Só que ali, no auge de sua bondade, ele começa a enviar profetas para fazer com que o homem se redima, para fazer com que o homem volte atrás e faça esse reencontro com o divino e faça esse reencontro com Deus. Segundo a crença islâmica, o primeiro profeta enviado por Deus para fazer essa reconexão do homem com Deus foi Abraão. Abraão, que tinha uma esposa
chamada Sara, tem um filho chamado Isaac, e a linhagem do povo judeu parte a partir de Isaac. No entanto, Abraão toma por segunda esposa, alguns acreditam que seria apenas a sua escrava, né? Outros acreditam, como a maioria dos islâmicos, acreditam em uma segunda esposa, né? Toma Agar como a sua segunda esposa e tem um filho. Então Abraão, com suas duas mulheres, de um lado Sara, tem um filho chamado Isaac, certo? E com Agar ele terá um filho chamado Ismael. Segundo a crença islâmica, é de lá que vem a linhagem que vai suceder o povo, né? Que vai as origens do povo árabe, as origens do povo que veio a ser escolhido na crença deles como escolhido por Deus são descendentes de Ismael, enquanto os judeus são descendentes de Abraão, Isaac, etc. Certo? Beleza. Como, obviamente, não houve essa reconexão entre Deus e o homem por via de Abraão, Deus envia outro profeta. Isso é segundo a crença islâmica, tá, galera? Esse profeta foi Moisés, certo? Moisés também, segundo a crença islâmica, não teve como reconectar o homem com o divino. A palavra de Deus ainda continuou não fazendo sentido, o homem continua no pecado. E aí, o que acontece? Deus envia mais um profeta para tentar essa reconexão. E esse profeta é Jesus Cristo. Isso mesmo. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles acreditam que Cristo foi um profeta enviado por Deus para tentar mais uma vez reconectar o homem, né, tirar o homem do pecado e reconectá-lo com o amor de Deus. O que acontece com Cristo, todos nós sabemos, é morto, crucificado. Mais uma vez, não deu certo. Então, segundo os islâmicos, o que vem acontecer? Deus encheu o saco. Deus diz, não vou mais mandar ninguém. Mandou o último, certo? Esse último foi Maomé, ou Mohammed. Né? E, segundo a crença islâmica, não haverá outro profeta depois desse. É o único profeta. Então, aquele que puder ter a chance de se reconectar, de entregar-se a Deus através da palavra, né, só tem essa chance, porque após isso será o juízo final. Ok? Então, percebam que nas três religiões monoteístas, nós temos o judaísmo, iniciado ali por Abraão, nós temos o cristianismo, iniciado por Jesus Cristo, obviamente, as ideias de Jesus Cristo, pelo menos baseado nas ideias de Jesus Cristo, e nós temos o islamismo, né, que será iniciado, que é trazido para o homem através do profeta Maomé. Na próxima aula, nós falaremos como se deu a expansão, certo? Como se deu a saída de Maomé da cidade de Meca para Medina e como se deu o processo de formação do Império Árabe, como se deu a difusão e a bifurcação ali entre sunitas, xiitas, e vou dar umas dicas para vocês também a respeito do terrorismo atual, certo? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.